da vida. Então, a gente poder entender como se dá essa relação do homem com a mulher é muito interessante para a gente poder desvendar a própria vida, o próprio andar, né, dos relacionamentos da vida. Então, vários psicólogos, eles se dedicaram a esse entendimento. Por exemplo, nós temos um psicólogo muito importante, que é o Carl Gustav Jung, que foi um psicólogo discípulo de Freud, e que ele teve uma grande dedicação ao entendimento do masculino e do feminino. Não só externo, mas como interno. Porque, na verdade, às vezes a gente entende muito o masculino e o feminino lá fora, mas o masculino e o feminino habitam a própria alma humana, né? Nós temos características intrínsecas dentro de nós, masculinas, e características femininas. Então, o Jung chamou o lado feminino do homem de ânima, e o lado feminino e o lado masculino da mulher de ânimos. Doutor Alexandre, voltando ainda a falar nos sentimentos internos do homem e de uma mulher, o senhor diria que esses sentimentos são diferentes por criação ou por evolução da época em que estamos? Então, Mari Neves, eu acho que você tocou numa grande discussão que existe na psicologia. Existem autores que acreditam mais num modelo biológico, evolucionista, não é? Então, que certas características próprias da mulher e características próprias do homem, o maior peso seria um peso biológico da própria evolução das espécies. Isso daria uma característica fundamental para o homem e uma característica fundamental para a mulher. Existe uma outra corrente de pensamento que ela é mais social, cultural. Ela acredita que nós construímos uma identidade masculina ou feminina não tão baseada no biológico, mas baseada na própria cultura que eu vivo. É como se a cultura me ensina a ser homem, a cultura me ensina a ser mulher. É a cultura que nos plasma. E existe um terceiro olhar, que é o que eu acredito mais, que é um olhar chamado de interacionista. Então, eu creio que existem características biológicas próprias da teoria da evolução e existem características do masculino e do feminino que são condicionadas pela cultura, pela sociedade. Então, se a gente fosse dar um exemplo palpável disso que a gente está falando, é indiscutível que a mulher ela tem características biológicas que são próprias e que devem gerar consequências. Exemplo, a gravidez. O fato de você gerar um filho, isso vai ter N implicações na maneira de você olhar a vida, da maneira de você amadurecer, de ver, a questão hormonal, nós não podemos negar. A própria TPM da mulher, a tensão pré-menstrual, ela vai dar características para a mulher nesse período de maior estabilidade, maior tensão. Mas nós também não podemos negar que existe a cultura, a sociedade. Ser mulher hoje, no mundo do ano de 2010, é uma coisa. Ser mulher na década de 20 era outra coisa. Até porque implica a diferença de educação, né? Isso. E ser mulher numa cultura ocidental é uma coisa. Ser mulher muçulmana, nós estamos assistindo agora toda essa luta dessa moça, não é? Que é acusada de adultério, que quer se apedrejar, né? Etc. Tal. Quer dizer, toda essa luta
mostra como ser mulher pode ser vivida de forma diferente em diversas culturas também. Eu acho que é uma integração, viu, Maria? E já interrompendo aqui, eu diria que não estamos também tão longe do tempo em que mulher tinha que estar sempre atrás de um homem, não do lado. Sem dúvida. Porque se hoje ainda apedreja uma mulher porque ela cometeu o adultério, então ainda eu diria que vivemos ainda no tempo em que o machismo impera. Isso. Eu acredito, Maria Neves, que existem culturas, sociedades que avançaram mais, né, no respeito à dignidade da mulher, à liberdade da mulher, à tomada de decisão. Mas existem culturas ainda no planeta que submetem sobremaneira a mulher, né? E que a mulher ela ocupa um status quase de um cidadão de segunda categoria, né? Infelizmente, né? Infelizmente, isso ainda no planeta existe. Eu acho que nós avançamos muito no mundo ocidental nas últimas décadas. Mas isso também não quer dizer que no mundo ocidental ainda a mulher não sofra discriminação, não sofra preconceitos. Doutor Alexandre, para mim fazer uma pergunta, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Lá no Pantanal e nos rincões brasileiros, incrivelmente a mulher, ela simplesmente ela ainda é dominada pelo homem, pelo seu marido, pelo pai. E nós vivemos em vários Brasis dentro do Brasil, eu diria isso. Por quê? São Paulo tem uma cultura, que é uma grande capital, né? Como o Rio de Janeiro, também como Belo Horizonte, enfim. Mas, doutor, o que o senhor diria para os telespectadores que tem suas filhas, né, mulher, e tem um filho homem, mas que, digamos que o filho homem opta por ser por ter uma outra sexualidade. Isso dentro do universo masculino e feminino. Então, eu acho assim que o avanço também da sociedade, nós estamos falando em avanço da sociedade, vai fazer com que a gente possa avançar muito no respeito, na orientação sexual das pessoas, né? Quer dizer, a questão da homossexualidade é um engano imaginar que é uma escolha. Na verdade, não é uma escolha, é uma orientação, é uma condição, né? E que nós ainda não temos na ciência condição, né, de desvendar o que é que faz uma pessoa ter uma orientação homo ou hétero. Não, nós não temos ainda essa resposta. Existem hipóteses, né? Por exemplo, uma hipótese que existe é que haveria já uma condição genética no próprio código, no próprio DNA, que iria te predispor a ter uma orientação, uma vivência homossexual, né? Ou heterossexual, que já estaria no próprio código. Ainda isso são estudos, existem questionamentos sobre isso. Mas eu acho que o mais importante não é nem saber o porquê. Eu acho que o mais importante é que a sociedade avance no respeito à condição sexual da pessoa, né? E nisso eu acho que também a nossa sociedade tem avançado bastante aqui no mundo ocidental. E eu acho que seria muito importante que um pai, quando se defronta com essa situação, claro que a gente entende que isso vai gerar um impacto para ele, porque nós vivemos numa sociedade que há preconceito, nós sabemos muito bem disso. Então, muitas vezes um pai teme, não é, Maria Neves, ver aquele filho, aquela filha sofrer uma discriminação na sociedade, passar por bullying, passar por um desrespeito, brincadeiras desrespeitosas. Então, muitas vezes o pai, naquele primeiro momento, sofre um abalo. Mas, como é importante o avanço da consciência humana, a evolução do ser humano, a evolução moral, eu diria, do planeta, a ponto de respeitar essa diversidade. Aí nós vamos estar caminhando para uma sociedade mais fraterna, mais justa.